O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve multas, que um supermercado recebeu por expor produtos vencidos em gôndolas. Vamos entender como é que funciona a lei, nessas infrações aí dos supermercados, com o Dr. Júlio Moraes Oliveira, professor de Direito do Consumidor. Tudo bem, doutor Júlio? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui na Rádio Justiça novamente. O prazer é nosso em poder contar com a sua experiência aí na área do direito do consumidor, para a gente entender como é que funciona isso aqui, Foi mais de uma multa, Foram várias multas, porque foram várias fiscalizações, doutor Júlio? Explique isso para a gente. Sim, deixa eu explicar primeiro o que acontece, qual que é o problema relacionado a isso. O artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, exceto aqueles considerados normais e previsíveis em decorrência da natureza do produto. Aí lá no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo 6º, a gente tem lá que a responsabilidade pelo vício do produto, e o código fala assim: são impróprios ao uso e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. Então, quando um fornecedor ele vende um produto fora do prazo de validade desse produto, ele está praticando um crime de consumo previsto no artigo 7º da Lei 8.137 de 1990. E essa lei prevê, dentre várias penalidades, a pena de detenção de 2 a 5 anos ou multa, que normalmente é a pena mais comum de se aplicar a estabelecimentos comerciais. Então, a multa geralmente é o caminho mais adequado aí para penalizar o estabelecimento comercial. Doutor, eu nunca vi um caso, ou seja, mas pelo menos na lei está previsto que pode chegar a esse extremo até de ter a pena de prisão, Sim, isso realmente é difícil chegar a esse extremo, assim. O que pode acontecer nesses casos é o Ministério Público requerer interdição total do estabelecimento. Então, caso haja várias práticas nesse sentido, e aí essas penas de multas não produzam nenhum resultado para esse estabelecimento e ele continue praticando isso, aí a medida mais extrema nesse sentido de pessoa jurídica seria exatamente a interdição do estabelecimento, a proibição de comercialização de qualquer tipo de produto. Agora, a responsabilização do gestor, do responsável pelo supermercado, ou seja, a responsabilização não do CNPJ, mas do CPF, também é possível, doutor? A gente quase não vê, até não dá para lembrar, vamos dizer assim, Agora, isso é pelo risco? Com certeza. O problema dessa discussão toda é o seguinte: responsabilizar criminalmente uma pessoa jurídica por atos praticados pela própria pessoa jurídica é uma situação ainda muito complexa no país. Porque você tem que pensar o seguinte: a pessoa jurídica é composta, às vezes, de várias pessoas. Quem é o culpado ou quem é o verdadeiro responsável por aquela medida ou aquele ato? Então, assim, é muito complicado isso no direito criminal, porque no direito criminal você tem que imputar a prática do ato ao agente. E aí, se aquele agente não praticou aquele ato daquela forma, a responsabilidade criminal dele fica complicada de se apurar, entendeu? É o que tem acontecido, inclusive, no caso que está sendo julgado aqui em Minas Gerais, aquele caso famoso da Baxter. Existe um processo criminal para os proprietários da empresa, mas que até agora não teve resultado nenhum, exatamente em função dessa dificuldade de se responsabilizar criminalmente o dono da pessoa jurídica, ou os donos da pessoa jurídica, Existe essa dificuldade aí. Mas com relação à prática do ato de comercializar o produto fora do prazo de vencimento, isso aí é tranquilo. Existem essas penalidades de multa que geralmente surtem um bom efeito com relação a isso. Pois é, quando pesa no bolso, geralmente funciona, professor? Geralmente funciona, com certeza. O estabelecimento sofre multas, essas multas podem ser progressivas, e aí, nos casos mais extremos, pode haver, inclusive, a interdição do próprio estabelecimento, ou seja, ele para de funcionar. Então, geralmente, quando tem a aplicação de multas, isso já é muito eficiente na maioria dos estabelecimentos, mas caso não tenha essa solução nem com as multas, aí há a possibilidade de penalidades bem maiores do que simplesmente a multa. É isso aí, chegando aí até a interdição, ou seja, o estabelecimento
perde o seu... Enfim, o estabelecimento, entre aspas, ele morre, né? Porque ele não pode mais atuar, ele perde seu sentido de ser, né? Exatamente. Só para orientar os consumidores, né? O que acontece? Quando um consumidor encontra um produto com prazo de vencimento, né, ultrapassado, ele tem direito a receber um outro produto com um prazo de validade dentro daquele, né, daquele período ali correto daquele produto que ele está consumindo, tá? Existem alguns municípios e alguns estados que têm leis específicas sobre isso. Então, o consumidor se apoia no próprio Código de Defesa do Consumidor, mas tem municípios e estados que têm leis específicas sobre a devolução desse produto. Ou seja, o consumidor que encontrar um produto com prazo de validade vencido, ele pode receber um outro produto daquela mesma qualidade, com a mesma quantidade, com os prazos em dia. Tá? Então, isso é importante o consumidor saber. E qualquer situação que envolva essa prática, né, que é uma prática considerada criminosa pela lei, né, pela Lei 8.137, o consumidor pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, né, e também o Ministério Público para que eles tomem providências com relação a esses estabelecimentos que realizam essa prática. Perfeito. Professor, eu quero agradecer a sua participação aqui na Rádio Justiça. Mais uma vez falando aqui com a gente o professor Júlio Moraes Oliveira, professor de Direito Constitucional. Professor, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Até a próxima.